Preço da gasolina volta a subir. Em alguns postos, o valor vai bem além dos R$4. Loterias lotadas nesta sexta-feira. Muita gente de olho nos milhões da Loto Fácil e da Mega Sena. E ainda começa a campanha para incentivar as compras e estimular a economia nessa baixa temporada. E mais, armas, equipamentos e viaturas da Polícia Militar viram uma grande atração em um shopping de Manaus. O A Crítica na TV já começou. Olá, boa noite para você. Dias depois da entrega do relatório da CPI dos combustíveis na Assembleia Legislativa, a gasolina nos postos de Manaus voltou a ter o preço reajustado para mais de R$4. O motorista, claro, já começou a sentir essa diferença no bolso. O reajuste anunciado nesta quinta-feira foi de 2,5%. Com isso, os consumidores ficaram receosos e correram para completar o tanque, enquanto alguns postos ainda vendem a gasolina com o mesmo valor do mês de agosto. Na Zona Sul, a espera para abastecer chegava a 20 minutos na manhã desta sexta-feira. Então passei ali em outros postos, está mais caro a gasolina, resolvi abastecer nesse aqui. Por enquanto ainda está, acho que o mais barato. Rapaz, eu fiquei, acho que uns 10 minutos só. Acabou sendo rápido, porque assim, tem uma fila bem grande, né? Exatamente, tem uma fila bem grande, mas foi rápido. O novo aumento vem depois de um outro reajuste no fim do mês passado. No dia 28 de agosto, a Petrobras anunciou o reajuste de 3,5% no valor da gasolina nas refinarias. Na época, não houve modificação no preço do diesel. Diferente de agora, o combustível está 1,5% mais caro. Essas mudanças constantes, de acordo com a petroleira, acompanham o mercado internacional. Este caminhoneiro critica os reajustes frequentes que prejudicam quem precisa dos veículos para trabalhar. E lembra que no ano passado a categoria parou o Brasil por conta do alto preço do diesel. No momento agora a gente ainda não aumentou, né? Mas a gente vai aumentar o frete ainda, o preço do frete, porque tá muito caro pra gente o preço do combustível, né? Esta semana, na maior parte dos postos de combustíveis, a gasolina passou de R$ 3,70 para mais de R$ 4,40. Em alguns, o valor chegou a quase R$ 4,60. Uma alta que, no fim das contas, faz muita diferença no bolso do motorista. O povo fica sofrendo com essa oscilação do preço. Um dia está um valor, no outro está R$1 mais caro. Não tem condições desse jeito. Então tem que ver o que está acontecendo, qual é a justificativa que eles têm para estar aumentando o valor do combustível dessa maneira, que a gente vê que na refinaria não é o que está acontecendo. O sindicato, que representa os donos dos postos, diz que, na verdade, os baixos valores praticados nas semanas anteriores eram uma estratégia de vendas. E, em breve, os empresários podem rever os preços mais uma vez. Vai depender toda da composição de preço, de custo que as distribuidoras vão fazer. Porque vai nesse novo custo, nesse novo aumento de ontem, já vai influir o ICMS, vai ver se o anidro subiu, tem uma série de composições que faz a cadeia do preço final da gasolina para o consumidor. O PROCON deve continuar as fiscalizações nos próximos dias. Segundo o órgão, os 2 postos que foram autuados nesta semana por suposto aumento abusivo têm até 10 dias para apresentar defesa. Caso seja provada irregularidade, os estabelecimentos podem sofrer punições previstas na lei. O ministro Paulo Guedes voltou a falar sobre a Zona Franca de Manaus e, sem surpresas, mais uma vez, demonstrou ser contra a política de incentivos fiscais do modelo econômico. Durante um evento nesta quinta-feira, Guedes afirmou que o modelo é ruim e custa bilhões em renúncia aos cofres da União. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Rosiane Chagas, que tem mais informações. Rose, apesar de já ter se comprometido com a bancada do Amazonas, parece que o ministro é mesmo irredutível em relação a esse modelo econômico, né? E aí a gente se questiona, será que ele está certo, será que ele não está? Muito boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o ministro Paulo Guedes parece já ter
uma opinião formada, né, sobre a Zona Franca de Manaus. Para ele, o modelo é ultrapassado, prejudica o país por conta da renúncia fiscal e ele não faz questão nenhuma de esconder isso, né, principalmente quando ele fala e ele participa de várias palestras, de vários eventos, ele sempre comenta. E ontem ele voltou a falar do modelo Zona Franca de Manaus nesse evento para empresários lá em Fortaleza. Ele disse que o modelo custa bilhões, como você disse, aos cofres da União e usou a palavra antieconômico para classificar o modelo, né? Por outro lado, o ministro Paulo Guedes também falou das nossas riquezas, disse que a nossa região é muito rica e que há, sim, outras possibilidades além do modelo Zona Franca de Manaus. A gente separou, inclusive, um trecho do que disse o ministro Paulo Guedes. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse dessa fala dele lá em Fortaleza ontem, numa plateia aí de empresários. Vamos ouvir nesse momento. Então, tem regiões que precisam disso, nós temos que respeitar, nós não podemos chegar e... Qualquer liberal é um evolucionista, ele não é um revolucionário. Você não vai tocar fogo na selva, não vai fazer nada disso. Agora, você tem que entender que aquilo não é sustentável. Você achar que você vai viver de fazer uma motocicleta na selva, porque tem um IPI alto, porque é tudo antieconômico, a localização está tudo mal feito. Você não está ajudando a região, você está travancando o futuro da região, você está impedindo um futuro glorioso para uma região que podia estar encontrando suas vantagens. É o centro mundial de sustentabilidade, o centro das energias renováveis. Pô, o americano consegue pegar um deserto que é Nevada e transformar na capital mundial do entretenimento. Pô, você tem uma selva, um negócio extraordinário, um negócio que tem... Você pode botar biofármaco, você pode botar bioenergia, você pode fazer até turismo, tudo pode estar lá em torno disso. Só pode navegar no rio aqui com energia fotovoltaica. Pronto, acabou, não vai ter poluição, não tem diesel. Então você pode fazer coisas extraordinárias lá. Nós temos que procurar essa vocação. Agora, enquanto isso, não vamos mexer. Pois é, Nayandra, não é a primeira vez que o ministro Paulo Guedes ele dá a sua opinião a respeito da Zona Franca de Manaus. Mas o que chama a atenção nesse caso é a tímida manifestação dos nossos parlamentares, né, da nossa bancada federal. Inclusive, hoje, durante todo o dia, a nossa equipe entrou em contato com vários deputados federais, com nossos senadores, para ter uma posição a respeito do que disse o ministro Paulo Guedes, mas poucos se manifestaram. Quem se pronunciou foi o senador Eduardo Braga. Ele disse o seguinte, disse que o ministro distorce conceitos inovadores de desenvolvimento nos quais estão baseados a Zona Franca de Manaus, disse que a Zona Franca é mais do que um modelo econômico e fez um convite para Paulo Guedes para que ele conheça melhor a região, a Zona Franca de Manaus. O prefeito de Manaus também se manifestou, ele disse que respeita, né, toda a formação econômica do ministro Paulo Guedes, mas que ele também fala sem conhecimento de causa. Outro que se pronunciou foi o deputado federal Capitão Humberto Neto. Ele, na verdade, no pronunciamento preferiu, né, não se direcionar diretamente aí a Paulo Guedes, mas falou dos benefícios da Zona Franca de Manaus, que é um modelo que se sustenta e que se justifica por si só, por ser, claro, um modelo que alia desenvolvimento econômico à preservação do meio ambiente. Foi essa a repercussão que a gente conseguiu captar hoje do que disse, né, Paulo Guedes ontem nesse evento lá em Fortaleza e as reações por aqui, Nayandra. Reações bem tímidas, né, Rosiane? Infelizmente, os nossos parlamentares limitam-se a notas de repúdio, a falar sobre a importância da Zona Franca. Isso que todo mundo já sabe, é inegável a importância da Zona Franca. Agora, de fato, apresentar outras alternativas de desenvolvimento econômico para a região é que a gente não vê nada sendo feito, não é isso? Exatamente, os nossos parlamentares eles precisam mais do que nunca, né, se alertarem, porque a gente está inclusive na iminência de uma reforma tributária que já vem se desenhando ali no Congresso Nacional e é uma reforma que pode sim afetar a competitividade da Zona Franca de Manaus. E quando a gente ouve falar aí de outras alternativas econômicas, outras matrizes econômicas, né, que é o que tanto se diz, não deixa de estar certo, porque a gente tem sim essa possibilidade, mas para isso os nossos governantes, os nossos parlamentares precisam se mexer. Que já deveriam ter acordado há muito tempo. Com a reforma tributária é quase impossível a Zona Franca não perder aí a competitividade em relação aos parques industriais do restante do país. Muito obrigada pelas suas informações, Rosiane Chagas. Boa noite para você. Rosiane Chagas sempre muito clara, trazendo as informações para a gente.
A gente agora fala sobre o sorteio da Mega Sena, adiado para a próxima segunda-feira, e o da Loto Fácil de hoje. Fizeram muita gente correr para as casas lotéricas em Manaus nesta sexta-feira. Só a Loto Fácil está acumulada em 95 milhões de reais. Já a Mega deve pagar 80 milhões. O que fazer numa sexta-feira de feriado prolongado? O seu Paulo escolheu tentar a sorte. Não custa nada fazer essa festinha que já serve 80 milhões, né? Nesta casa lotérica, que fica na feira do bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, o que não faltava era gente fazendo uma fezinha. Todo mundo de olho no prêmio de 95 milhões da Loto Fácil. Tentar arriscar a sorte, eu acho que Deus abençoe, seja hoje a minha tarde de ganhar esse dinheiro aí. Tanto apostador também se deve ao prêmio da Mega Sena, que seria sorteado neste sábado, mas por causa do feriado da Independência, foi adiado para a próxima segunda-feira. A mudança fez com que o valor aumentasse de 78 para 80 milhões de reais. Bagatela que resolveria a vida de muita gente. Resolve a vida cedo, ajuda os parentes, a mãe. Já sabe o que vai fazer se ganhar? Tenho em mente algumas coisas. Nesta outra loteria, no centro da capital, o movimento estava bem mais fraco, mas tinha apostador confiante. Seu Jaime, por exemplo, já sabe até o que fazer se ganhar um dos sorteios. Vai embora para minha terra, Pernambuco. Se acertar, partiu Pernambuco. Partiu Pernambuco. Adeus, Manaus, né? E começou hoje a campanha Semana do Brasil, que pretende incentivar as compras em várias lojas do país. A iniciativa é do governo federal para melhorar as vendas nessa baixa temporada. O período não é para compras, mas nos shoppings de Manaus o que se vê é muita gente comprando. Esta cliente aproveitou o feriado prolongado para conferir os preços. Aproveitei o feriado, imprensado, para dar uma volta e pude constatar que tem bastante promoção. A expectativa de um setembro mais lucrativo para a economia após o lançamento da campanha Semana do Brasil, anunciada pelo governo federal. O mês foi escolhido por ser um dos mais fracos em vendas para o comércio e também faz jus à data em que todos os brasileiros comemoram a independência do país. A campanha ganhou o apelido de Black Friday brasileira e pretende ser igual ao modelo de vendas em massa adotado em outros países. Em todo o Brasil, quase 5 mil empresas aderiram às promoções. É um momento de aproveitar essa oportunidade, que nós estamos tendo uma semana inteira de promoção. Os descontos vão de 20% a 50%, como nesta ótica, onde é possível encontrar produtos para crianças e adultos pela metade do preço. Até para presentear também, óculos de sol, armação, para todas as idades. Para esta educadora financeira, antes de se deixar seduzir pelas compras, é preciso pesquisar e avaliar bem se as promoções estão realmente em conta. Nós precisamos saber se, na realidade, aquilo que a gente vai comprar é um desejo ou é apenas uma necessidade para que a gente não tenha um endividamento, porque as parcelas é um endividamento e nós precisamos saber se isso cabe dentro do nosso orçamento. Mas para a especialista, é um bom momento para adiantar as compras de fim de ano e poupar os gastos de dezembro e entrar 2020 mais folgado. E aí, já que a gente está adiantando a compra, esse dinheirinho vai sobrar, então vamos pensar em economizar, em poupar, para que no futuro a gente consiga realizar aquilo que a gente deseja, a nossa viagem, o nosso sonho, e ter sempre uma reserva para numa hora de necessidade. A organização e planejamento é tudo. A gente precisa cuidar da nossa situação financeira sempre. E a Receita Federal informou hoje que a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2019 será aberta na próxima segunda-feira, dia 9. O quarto lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Segundo a Receita, o dinheiro será depositado na conta do contribuinte no dia 16 deste mês. O crédito bancário será feito para mais de 2.800.000 pessoas, totalizando 3,5 bilhões de reais. Para saber se a declaração foi liberada, é preciso acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, o 146, e informar o CPF e a data de nascimento. O IBGE começou uma pesquisa para atualizar os dados sobre os hábitos da população brasileira. Aqui no Amazonas, pelo menos 4.000 casas devem ser visitadas até o ano que vem.
A dieta do Reginaldo é à base de peixes e verduras. Ele consome pouca carne vermelha. O trabalho influenciou nessa escolha, mas ele garante que os benefícios para a saúde foram surpreendentes. Aos 41 anos, nunca teve uma doença grave relacionada à má alimentação. A minha saúde até que está normal, né? Sem estar doente, semana. Às vezes, na mudança do clima que sempre dá uma gripezinha, né? Isso é normal, entendeu? Mas outras coisas não. Na casa da Débora, os hábitos também são os mais saudáveis possíveis. Muitas frutas e, normalmente, se alimenta de comidas naturais. Peixes, coisas grelhadas, peixe grelhado. Nada industrializado não entra. De acordo com o IBGE, em 2013, mais de 90% dos amazonenses comiam peixe pelo menos uma vez na semana. Cerca de 23% da população assumiram consumir refrigerante regularmente, mas esses dados precisam ser atualizados. Os trabalhos com esse objetivo já começaram. A gente vai fazer perguntas sobre a sua alimentação. No dia de ontem, você comeu feijão, arroz, batata, salada? Também vão entrar na pesquisa dados sobre animais de estimação e sedentarismo. Em todo o estado, quase 4.000 casas devem receber a visita dos agentes do IBGE. A pesquisa ela é feita por amostragem. Então, dentro do Amazonas, 52 municípios haverá pesquisa nesses municípios, e em Manaus também. E como Manaus tem uma população maior, uma maior parte das entrevistas serão realizadas em Manaus, mas é aleatório. Então, qualquer bairro de Manaus pode ter sido selecionado, e nos municípios do interior também, tanto zona urbana quanto zona rural. As entrevistas podem acontecer a qualquer hora do dia e da noite. Os funcionários do Instituto estão sempre caracterizados com o uniforme do IBGE. Os moradores selecionados podem exigir qualquer tipo de comprovação para garantir a segurança na hora de abrir a porta. A gente tem muita questão de recusa dos entrevistados, então a gente leva todo o material, a gente tem folders, entendeu? A gente disponibiliza números, a gente tem ofício, a gente leva todo o material para facilitar a pessoa a entender que nós somos de fato do IBGE. Os entrevistados podem ainda ligar para os números 0800 721 8181 ou 3306 2000. Os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde vão ser divulgados até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Então, a gente vai trabalhar para que todos os domicílios que foram selecionados, haja entrevista neles. Caso não haja, isso é normal também, e já estatisticamente esses dados são tratados. O Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento publicou hoje uma portaria que cancela 300 licenças de pescadores profissionais inscritos indevidamente no Registro Geral da Atividade Pesqueira. As licenças foram canceladas em 7 estados, entre eles o Amazonas. O motivo do cancelamento, segundo o Ministério, é porque desde 2014, a Controladoria Geral da União identificou quase 70% de irregularidades nos pagamentos do seguro-defeso. Tinha gente que estava recebendo benefício sem ter qualquer ligação com a atividade pesqueira. E por causa dessas irregularidades, o Ministério da Agricultura vai fazer um recadastramento dos pescadores até o fim de novembro deste ano. Homens e equipamentos enviados por Israel para ajudar no combate aos incêndios na Amazônia já estão no Brasil. Eles vão ajudar militares e agentes brasileiros no monitoramento da floresta e atuar no controle das queimadas. Homens do Corpo de Bombeiros de Israel, especialistas em incêndios florestais, foram recebidos no Palácio do Planalto. Isso fortalece muito o nosso laço de amizade. Os homens vão fortalecer o efetivo brasileiro para combater as queimadas na Amazônia. Em 23 de agosto, o governo federal publicou um decreto de garantia da lei e da ordem ambiental para combate às queimadas e desmatamento na Amazônia. 6.200 homens das Forças Armadas e das agências ambientais estão atuando na região. Desde 29 de agosto, as autorizações de queimadas na Amazônia estão suspensas. Ontem foi comemorado o Dia da Amazônia. O governo federal lançou a campanha Amazônia pelo Brasil. O governo federal reafirma de forma soberana as suas ações de proteção, desenvolvimento sustentável e conservação da Amazônia.
A intenção é mostrar para os brasileiros e comunidade internacional que o Brasil, segundo o governo federal, é exemplo de sustentabilidade ambiental. Em uma operação conjunta no sul do Amazonas, foram apreendidos no feriado materiais suspeitos de serem usados em queimadas em Apuí. E em Humaitá foram recolhidas novamente toras de madeira ilegais em uma madeireira que já estava interditada. As duas infrações resultaram em mais de R$ 1.700 em multa. Em Manaus, o Corpo de Bombeiros foi chamado hoje por volta das 13h30 da tarde para conter um incêndio em vegetação no bairro Grande Vitória, na Zona Leste. Ninguém ficou ferido e as causas ainda vão ser investigadas. E o Juizado da Infância considerou tranquilo o resultado das fiscalizações feitas nos festivais folclóricos que ocorreram em Manaus e na Ciranda de Manacapuru. Poucas infrações foram observadas, a maioria de menores desacompanhados, e todos os responsáveis foram chamados para dar as explicações. A seguir, mais de 3.000 militares das Forças Armadas devem participar do tradicional desfile de 7 de setembro amanhã, no Sambódromo. Agora em Manaus são 8h13, o A Crítica na TV volta já já.